pessoal, é um prazer estar de volta em mais um programa Conversa em Família. Nós estamos no mês de maio e neste mês nós comemoramos a data do Dia das Mães. Essa data ela é esperada pelas mães praticamente o ano inteiro e os filhos se empolgam, vão atrás de presentes, cada um que quer fazer uma declaração de amor mais bonita para a mãe. Isso é tudo muito bom, muito justo, maravilhoso. Mas nós precisamos parar para refletir sobre o tipo de mães que nós estamos sendo. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Que tipo de mãe você é? Que mãe você tem sido? E que tipo de mãe você gostaria de ser? Um dia eu assisti uma peça teatral e eu achei muito interessante sobre alguns tipos de mães. E baseada nessa peça bem interessante é que eu gostaria de trazer esse tema, trazer esse assunto. A mãe que nós queremos ser e a mãe que nós estamos sendo. A primeira mãe que nós queremos falar sobre ela hoje é a mãe serviçal. Essa mãe, eu creio que quase todas as mães têm esse perfil. É a mãe que desde que a criança nasceu, ela abriu mão de tudo que ela fazia, de tudo que ela era, e ela passou a ser mãe em tempo integral. Isso aí, na verdade, é o que acontece com todas nós quando nos tornamos mães. No entanto, algumas exageram nisso. Elas se anulam, elas esquecem do seu papel de esposa, né? Elas deixam de ser aquela mulher carinhosa para o seu marido, atenciosa. Elas deixam aquele perfil de mulher, né? De ter vaidade, de se cuidar e passam a se sacrificar totalmente para os filhos. E aí elas passam a se tornar, elas se tornam as empregadas da casa. Né? Elas lavam, passam, elas cozinham, elas preparam tudo, não pode faltar nada para o filhinho e para a filhinha. Né? Os meninos exigem isso e aquilo e imediatamente ela está pronta a fazer aquilo que os filhos pedem e não pede nada em troca. Esse tipo de mãe, ela se sacrifica totalmente e ela não exige dos filhos nenhum reconhecimento, nenhuma cooperação, porque ela acha que esse é o papel dela. Será que você está sendo esse tipo de mãe? A mãe que é motorista, a mãe que leva, a mãe que busca, a mãe que cuida, a mãe que trata, a mãe que corre, né? Que faz tudo que o filho pede, mas se anula como pessoa, esquece de si mesma, não tem mais tempo para cuidar da aparência, né? Você olha para ela está sempre com uma piranha aqui, o cabelo preso numa piranha, as unhas por fazer, e ela nunca mais teve tempo para se cuidar. É importante você parar para pensar, querida, será que é esse tipo de mãe que você deveria ser? Será que é realmente esse o papel da mãe? Ser empregada 24 horas dos filhos? Sabe, esse tipo de mãe, querida mamãe, que está hoje me escutando, ela forma filhos, geralmente, ingratos, que não ajudam em casa, que não sentem a obrigação de colaborar com ninguém em coisa alguma. Ela cria filhos imperfeitos, desequilibrados, porque esse tipo de filho que é criado por esse tipo de mãe, ele vai sempre achar que o mundo inteiro deve algo a ele, que ele está aqui para ser servido e nunca para servir. Isso é ruim. Cria pessoas arrogantes, ingratas, né? Em geral mal educadas, exigentes, e que acabam levando esse perfil para os seus próprios casamentos e relacionamentos. Então, querida, se você é o tipo da mãe que esqueceu de si mesma,
que nunca mais cuidou da aparência, que não cuida mais do esposo, né? Inclusive, algumas vezes eu já ouvi mães me dizendo: ah, minha vida são meus filhos são tudo para mim. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa: esses filhos, eles não vieram de um relacionamento? Onde é que está o pai dessas crianças? Né? Cadê o seu esposo? Cadê o seu companheiro? Você esqueceu que foi por causa do amor de vocês que os filhos vieram? Os filhos, querida, por mais importantes que sejam para nossas vidas, eles não são a única coisa que nós deveríamos devotar nossa atenção. Nós deveríamos sempre preservar o relacionamento com os maridos, com os esposos, né? Há muitos homens que se queixam disso, que chegam e dizem assim: olha, minha mulher vive integralmente para os filhos, 24 horas ela é mãe. Ela deixou de ser esposa, de ser amante, de ser carinhosa, de ser mulher, de ser sedutora. Agora ela é mãe 24 horas. Isso é péssimo para o relacionamento e isso vai causar problemas no seu relacionamento conjugal, no seu casamento e problemas para os filhos que você está criando. O segundo tipo de mãe que eu quero conversar sobre ela hoje é a mãe possessiva. A mãe possessiva. Em geral, as mães são possessivas, né? Isso é um traço de quase todas as mães. Querer dominar, cuidar, dirigir, decidir. Mas se você se tornou aquele tipo de mãe que ninguém pode dar uma opinião, ninguém pode falar nada, nem mesmo o pai, e você que manda, que decide, ninguém toca nas suas crias, você que sabe o que é melhor para elas, cuidado. Você pode estar criando filhos totalmente sem expressão, sem iniciativa. Você pode estar anulando a personalidade dos seus filhos, porque eles vão sempre estar dependendo da mamãe que decide tudo. E isso também cria um relacionamento ruim dentro de casa. Por quê? Porque a mãe se torna um general. E às vezes nós estamos sendo exatamente esse perfil de mãe. O general que decide tudo e que não respeita nem a opinião dos pais, dos filhos, nem a opinião do pai e nem de ninguém. Esse tipo de mãe tem uma dificuldade enorme de enxergar que os seus filhos estão crescendo, que têm opinião própria e que ela precisa aprender a conviver com a opinião dos filhos, do marido e dos demais. Se você é esse tipo de mãe, cuidado, é hora de mudar. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para continuar a nossa conversa. Não saia daí. Se você quiser, podemos ajudar, não dando drogas, mas tirando elas, com a palavra de Deus. Centro Terapêutico Esperança, o 7. Procure-nos no Templo Central Assembleia de Deus. Fone 991-957737. Centro Terapêutico Esperança. A Assembleia de Deus de Imperatriz vem cumprindo o ID de Jesus através da evangelização. E toda terça a partir das 19 horas, grande culto de louvor, adoração e ensinamento da Palavra de Deus com seu presidente, pastor Raul Cavalcante Batista. Não deixe de ouvir a Palavra de Deus, toda terça às 19 horas, no Templo Central. Assembleia de Deus de Imperatriz, cumprindo o ID, transformando vidas. Olá, de volta à nossa conversa. Nós estamos falando hoje sobre os tipos de mães que existem. E são diversos, né? Mas nós precisamos hoje pensar sobre que tipo de mãe eu estou sendo, você está sendo. É preciso a gente parar para pensar, para refletir sobre isso. Porque às vezes, sem perceber, nós estamos incorrendo em alguns erros graves e
que precisam ser corrigidos antes que nós percamos os nossos filhos. Um tipo de mãe que nós precisamos parar para refletir é a mãe displicente. Sim, existem muitas mães displicentes. Elas não estão nem aí para nada que acontece. Algumas pensam que as coisas se ajeitam por si mesmas, né? Então, se a criança aparece em casa com algum problema, alguma dificuldade, se pede ajuda para os trabalhos da escola, ela diz: ah, meu filho, olha, faz tempo que eu parei de estudar, procura a professora, pede a opinião dos teus colegas, vai atrás deles, né? Essas mães, em geral, elas pagam alguém para ajudar os filhos nas disciplinas escolares, porque elas mesmas não querem gastar nenhum tempo para fazer esse serviço. E aí, elas são displicentes em praticamente tudo. Tem mãe que chega no posto médico com as vacinas das crianças todas atrasadas. Ah, eu esqueci. Ah, olha, eu não lembrei. Ou seja, ela é uma mãe displicente, ela não está nem aí, né? E isso é grave, isso é sério. Esse é o contrário da mãe serviçal, que trabalha 24 horas por dia pelos filhos e fica imaginando o que as crianças precisam, que é um exagero. E aí vem essa outra, que é totalmente cara de paisagem. A gente precisa ter cuidado. Você está criando um ser humano. Você está criando alguém para que ele se torne um cidadão e uma cidadã. Essa pessoa é uma criança que depende de você. E aí, você precisa fazer o seu papel de se envolver com os trabalhos da escola, se envolver com a vida escolar da criança, procurar observar o que está acontecendo, com quem eles estão andando, quem são os colegas, o que estão fazendo, né? Isso é muito importante, mãe, porque quando você muitas vezes pensa que seu filho está bem, o coleguinha dele ali, ó, é filho de uma amiga, está tudo bem. Às vezes não está. O menino está no quarto, ele está tranquilo, está lá no computador. Às vezes não está tudo bem. Às vezes essa criança está entrando em redes sociais de coisas negativas, né? Tendo acesso a coisas erradas, ruins. Então, mãe, você precisa ter cuidado. A mãe displicente, ela vai muitas vezes colher frutos amargos. Por quê? Porque ela simplesmente deixou as águas rolar debaixo da ponte. Ela não prestou atenção, ela não percebeu. E aí, o tempo passa, os filhos crescem e depois vêm os frutos altamente negativos. Muitas mães hoje estão chorando lágrimas amargas de arrependimento porque foram mães displicentes. Não tiveram o cuidado, a atenção, o envolvimento necessário. Gente, as crianças crescem depressa. Então, curta a infância das suas crianças, curta a adolescência, curta enquanto eles estão dentro de casa, porque em breve eles vão partir. E você precisa estar e fazer parte da vida deles. Depois eu quero falar agora sobre um outro tipo de mãe. Sabe, essa mãe, por incrível que pareça, é muito mais comum do que vocês imaginam. A mãe complacente. Sabe aquela mãe que acha que a criança tem que ficar à vontade, é criança, né? É criança. Às vezes essa mãe está numa festinha de aniversário, os meninos estão tocando terror, destruindo as coisas, machucando as outras crianças, desarrumando as coisas, mexendo no que não é para mexer, e a mãe está lá, tranquila, achando que está tudo muito bem. Ou então, ela é aquele tipo de mãe que a escola chama para conversar sobre o comportamento da criança, mas ela está sempre, não, meu filho não, minha filha não. Não aceita que a criança tenha defeitos e que precisam ser tratados. Então, querida mamãe, preste atenção se você é esse tipo de mãe. Esse tipo de mãe que acha que a criança ela tem que ter liberdade total. Isso é um grande erro.
Aliás, um erro da vida moderna. Hoje nós estamos vendo crianças que estão crescendo estabanadas, sabe, à vontade. Elas não têm limites. E aí elas acabam trazendo problemas graves para si mesmas e para os seus pais. Crianças criadas sem limites, elas vão ter vários problemas. Elas não vão se enquadrar na disciplina, né, de lugar nenhum. Elas não vão respeitar a autoridade, né, porque a criança precisa de limites para ela aprender a respeitar a autoridade. Se a mãe é complacente, acha que está tudo bem, não, eu crio meus filhos, a minha visão de mundo, a minha educação é diferente, pode ter certeza, essa mãe, ela vai depois ver os tristes frutos que ela vai colher mais tarde. E ela vai ver que os seus filhos não se enquadraram e não se tornaram as pessoas libertas, independentes que ela imaginava que ia produzir. Então, querida, cuidado. Não seja um tipo de mãe complacente. Seja cuidadosa, observe o que é que o seu filho e sua filha está fazendo lá fora. Qual é o comportamento dele? Se ele ou ela são crianças que não têm respeito com os outros, têm o dever de obrigar e ensinar a ter respeito, sabe? A respeitar os mais velhos, a respeitar o pai, a respeitar a professora. Por quê? Porque essa criança, ela está crescendo para se tornar um cidadão do mundo. Ela vai viver lá fora. Às vezes a gente pensa que a criança vai ficar eternamente dentro de casa, debaixo da nossa saia. Não é verdade. Ela vai ter que se enquadrar lá fora, no trabalho, na empresa, naquilo que ela vai exercer. Ela precisa aprender a ser autodisciplinada. E se você, mãe, acha que está tudo muito bem, obrigado, você não está fazendo bem. Então, esse é o tipo de mãe que nós não podemos ser. Mãe complacente, não. A mãe tem que ser uma mãe firme, que dê disciplina e amor em doses equilibradas. Fique aí, não saia. Daqui a pouco a gente volta para continuar nosso assunto. Correrei para ti, meu Senhor. Se você quiser, podemos ajudar, não dando drogas, mas tirando elas, com uma palavra de Deus. Centro Terapêutico Esperança, o 7. Procure-nos no Templo Central Assembleia de Deus. Fone 991-957737. Centro Terapêutico Esperança. Quero aos teus braços me entregar. A Assembleia de Deus de Imperatriz vem cumprindo o ID de Jesus através da evangelização. E toda terça a partir das 19 horas, grande culto de louvor, adoração e ensinamento da Palavra de Deus com seu presidente, pastor Raul Cavalcante Batista. Não deixe de ouvir a Palavra de Deus, toda terça às 19 horas, no Templo Central. Assembleia de Deus de Imperatriz, cumprindo o ID, transformando vidas. Então, pessoal, de volta à nossa conversa. Estamos hoje falando sobre mães, né? Nós estamos no mês das mães, mês das noivas, mês da mulher. E nós precisamos refletir sobre o tipo de mãe que nós estamos sendo. E aí nós estivemos falando já da mãe serviçal, aquela mãe que se anula completamente para os filhos e se torna empregada deles, né? Nós já estivemos falando sobre a mãe possessiva, né? Que não dá liberdade, que todo está debaixo do controle dela. Nós falamos também da mãe displicente, a mãe que deixa as águas rolar, que ela não liga para nada, ela não se envolve com nada, né? E aquela mãe complacente, aquela que o menino está tocando terror e ela está aqui na boa, achando que está tudo muito bem, obrigado. Mas agora eu quero falar do tipo de mãe que nós devemos ser. Por mais que a gente se esforce, eu sei, nós nunca seremos perfeitas, porque somos seres humanos imperfeitos, né? Porém, nós podemos e devemos cuidar para que o tipo de mãe que eu sou, que você seja o melhor possível. Sabe por quê?
Porque ser mãe é algo tão maravilhoso e é uma oportunidade única. Os nossos filhos, eles não vão ficar sempre conosco, né? Os nossos filhos ficam 18, 19, 20 anos, talvez um pouco mais, mas um dia eles se vão. Essa que é a verdade. Um dia eles vão bater asas, vão sair do ninho. Então, o tipo de mãe que eu e você precisamos ser é a mãe sensata, sabe? É aquela mãe que ela entende que os filhos são uma bênção. É verdade, os filhos são uma bênção. Mas eles são produto do amor, meu amor com o meu esposo. E o meu esposo, o seu companheiro, ele tem que ter lugar de prioridade na sua vida. E que você precisa cultivar aquele relacionamento para que, no dia que os meninos se forem, vocês não se achem dois estranhos. É aí que muitos casamentos acabam. Por quê? Porque o casal, e principalmente a mãe, viveu em função dos filhos. E quando estes se vão, ela perde a alegria e o sentido de viver. O casamento acabou, né? Então, queridos e queridas que estão me ouvindo, cuidado. Principalmente você, mãe. Você precisa ser uma mãe sensata. Você, mãe, precisa ser aquele tipo de mãe que se envolve com a vida do seu filho. Não seja aquela mãe que está sempre fugindo do papel de mãe. Sabe, tem mãe que trabalha não porque ela quer se realizar como profissional, mas ela trabalha para fugir do seu papel de mãe. Não estou dizendo que todas fazem isso, mas muitas fazem isso. Elas acham enfadonho, cansativo, né? Elas só querem o menino pronto, bonitinho para botar no colo. Mas elas não querem ter o cuidado. Então, esse cuidado realmente é cansativo, mas vale a pena se envolver, participar, estar junto. Para quê? Para que aquela criança, quando se for, ela tenha boas memórias da sua mãe. Depois, você precisa ser uma mãe sensata no sentido de não permitir que os seus filhos sejam como plantas estabanadas que crescem para todo lado. Não, sabe? Os filhos são como planta, precisa de poda, precisa de cultivo, precisa de cuidado. Às vezes tem ali um galho que está saindo do lugar, a gente tem que quebrar, tirar, podar. Assim é a criança. A criança não nasce perfeita. Por isso a Bíblia nos diz uma coisa muito certa: ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Mas a gente tem que ensinar a criança. Há muitas mães que querem mudar por força os filhos adultos, adolescentes. Perdeu a chance de cuidar, de mudar, de inculcar na criança, de orientar, de disciplinar, é os primeiros anos. Depois, não. Depois é o tempo da conversa e do diálogo, não mais da disciplina. Então, mãe, não seja esse tipo de mãe complacente, que acha que o filho pode fazer o que quiser. Não. Coloca o menino na disciplina, ensina a criança no caminho que deve andar. E você, mãe, que acha que a vida, o mundo, tem que se curvar para o seu filho, que ele é o rei, né? O rei do mundo, o rei do planeta, né? Ele é a princesa, é único. Não é assim. Ensina seu filho a conviver. Ensina teu filho a ser amigo, companheiro, a ser uma criança bacana, a ser um filho obediente, sabe? A respeitar os pais, a respeitar os mais velhos. Tem muita criança mal educada, que não sabe se portar em lugar nenhum, que a mãe passa vergonha porque ela não ensina a criança a se portar. Na igreja não para, né? Num aniversário não sabe se portar. Então, isso tudo é porque muitas vezes a mãe acha que a criança tem que ficar à vontade porque é criança. Não. A criança, desde cedo, precisa aprender a conviver com as pessoas, a ser respeitosa, a ser educada. Então, mãe, esse é o nosso papel. E, por fim, a mãe sensata
é aquela que ensina a criança a amar a Deus. Aproveite esses tempos em que seus filhos ainda são pequenos. Vai para a beira da cama, senta com eles, lê uma história, abre a Bíblia, fala das coisas de Deus, fala do amor de Deus. Se você não conhece esse amor de Deus, procure conhecer. Abra seu coração para Deus e diga: Senhor, me ajuda a ser a mãe segundo o teu coração, a mãe que tu desejas que eu seja. E eu tenho certeza, Ele vai te dar sabedoria e graça para ser a mãe que Ele quer que tu sejas. Então, querida, você que está me ouvindo hoje, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe e que tu possa ser uma mãe, de fato, uma bênção na vida de teu filho, uma bênção para todas as pessoas que te conhecerem, que tu sejas uma mãe segundo o coração de Deus. Deus abençoe a todos e a todas que estiveram nos assistindo e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até lá!